A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Na esquerda, apoiando Jango, estavam organizações como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, os partidos comunistas e as ligas camponesas e outras. O PCB era o núcleo dominante das decisões e seguia a orientação ditada pelo Comitê Central. Aspirava a alcançar o poder em curto prazo, pelos processos que lhe pareciam menos arriscados e mais vantajosos. Existiam ainda outras organizações como o Partido Operário Revolucionário Trotskista, o PORT, a Ação Popular, AP, a Política Operária, POLOP, e os grupos dos 11, de Leonel Brizola, que pretendiam atingir o poder pelas armas. Era clara a ingerência externa para transformar o país em uma república comunista. O movimento de cultura popular, criado em Recife, com apoio da UNE, do Ministério da Educação e com auxílio financeiro externo, se desenvolvia em todo o país. Sob o disfarce de combate ao analfabetismo, realizava abertamente a doutrinação comunista. Vindos de Moscou, substanciais fundos fortaleciam a UNE, que publicava um jornal semanal marxista e panfletos inflamados e distribuía material de leitura, entre aspas, para acabar com o analfabetismo. Esse material incluía o Manual de Guerrilhas de Che Guevara, traduzido por comunistas brasileiros. Líderes da UNE fomentavam greves estudantis e distúrbios de rua. Imagina a situação, né? De 28 a 30 de março de 63, o Partido Comunista Brasileiro promoveu o Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, reunindo em Niterói, na sede do Sindicato dos Operários Navais, delegações de várias nacionalidades. Luiz Carlos Prestes, em sua abertura, disse que gostaria que o Brasil fosse a primeira nação sul-americana a seguir o exemplo da pátria de Fidel Castro, Deus me livre. A Revolução Cubana servia de modelo para organizações revolucionárias comunistas, atuantes na época, que concordavam com a luta armada para conquistar o poder. O ano de 1963 foi pródigo de conflitos na área rural. A violência era pregada abertamente. Grupos armados em vários pontos do país invadiam propriedades, com a conivência de autoridades e de membros da Igreja Católica. O movimento crescia com os discursos inflamados de Miguel Arraes, Pelópida Silveira e outros líderes de esquerda. Mais de 270 sindicatos rurais eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, a maioria infiltrada por líderes comunistas. Enquanto fazendeiros e sindicalistas se armavam, os conflitos se multiplicavam. Dezenas de mortos e feridos era o saldo desses confrontos. Segundo Prestes, o PCB já podia se considerar no governo. Cargos importantes nos governos federais e estaduais e no judiciário estavam em mãos de comunistas e seus aliados. Em 12 de setembro de 1963, apoiado pelo POLOP, que deslocou para Brasília, Juarez Guimarães de Brito, 600 militares, entre cabos, sargentos e suboficiais da Marinha e da Aeronáutica, rebelaram-se em Brasília contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que se pronunciara contra a elegibilidade do sargento Aimoré Zoc Carvalheiro, eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. A Constituição de 1946 declarava inelegíveis os militares da ativa. O comando-geral da rebelião era liderado pelo sargento da Força Aérea Brasileira, Antônio Prestes de Paula. Os revoltosos ocuparam, na capital federal,
o Departamento Federal de Segurança Pública, a Estação Central da Rádio Patrulha, o Ministério da Marinha e o Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos, e a seguir prenderam alguns oficiais, levando-os para a base aérea de Brasília. A reação à rebelião logo se fez sentir. Os blindados do Exército ocuparam postos estratégicos de Brasília e dirigiram-se para o Ministério da Marinha, onde os rebeldes se entregaram. Alguns elementos saíram feridos. Houve 2 mortos, o soldado fuzileiro Divino Dias dos Anjos, rebelde, e o motorista civil Francisco Moraes. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, na edição do dia 19 de setembro, publicou parte do plano dos sargentos, apreendido pelas autoridades militares. Depoimento do ex-sargento José Ronaldo Tavares de Lira e Silva a respeito da revolta do sargento. Abram aspas. Entramos em contato com uma organização revolucionária muito conhecida no Brasil, a Política Operária, o POLOP. A POLOP surgiu depois de 1960 e tivera uma participação muito ativa na ocupação de Brasília. Em 1963, foi a única organização que deu algum apoio político àquela ação dos sargentos. Caso, Antônio, a esquerda armada do Brasil. Fecham aspas. Em outubro, Jango, que 1 mês antes participara de um comício comunista no centro do Rio de Janeiro, preocupado com a crescente agitação, solicitou ao Congresso a decretação do estado de sítio. Olha que cretino, né? Sob a intensa pressão política, 4 dias depois retirou a solicitação. Ele queria mesmo, dar um golpe no Brasil. João Goulart, passando a negociar diretamente com o Partido Comunista Brasileiro, recebeu seus representantes e entabulou acordos políticos que satisfizessem as pretensões do partido e aos interesses do governo, formando uma fonte popular para a unificação das forças esquerdistas. Meu Deus, olha, o Brasil é abençoado, porque olha o que nós sobrevivemos. Tudo levava a crer que estava próxima, finalmente, a instalação da, entre aspas, República Socialista. Misericórdia, Senhor. Pelo menos assim pensava João Goulart e a organização que o apoiava, né? Em 10 de janeiro de 1964, o secretário-geral do PCB, Luiz Carlos Prestes, foi a Moscou informar a Nikita Khrushchev o andamento dos planos acordados em 1961. Informou a Khrushchev que, abram aspas, os comunistas brasileiros estavam conduzindo os setores estratégicos do governo federal e preparavam-se para tomar as rédeas, fecham aspas. Prestes pintou um quadro propício ao destacamento da revolução, subestimando a reação e superestimando os meios disponíveis. Poderoso movimento de massas mantido pelo Partido Comunista e pelo poder central. Um exército dominado por forte movimento democrático e nacionalista. Oficiais nacionalistas e comunistas dispostos a garantir pela força um governo nacionalista e anti-imperialista e luta pelas reformas de base. Foi esse quadro que ele, contou lá para o Nikita Khrushchev. Abram aspas. No Brasil, o potencial revolucionário é enorme. Se pega fogo nessa fogueira, ninguém poderá apagá-la, fecham aspas, disse Mikhail Suslov, ideólogo do Partido Comunista da União Soviética. A exemplo de 1935, a revolução começaria pelos quartéis. O dispositivo militar seria o grande trunfo, Os comunistas brasileiros nunca tiveram tão fortes quanto em 1964. Só que, como acontecera em 1935, Prestes transmitira a Moscou uma impressão excessivamente otimista com relação ao apoio militar e o apoio ao povo, do povo, Você está vendo como, se não tiver apoio do povo e
e as Forças Armadas dando a retaguarda, não tem como se instalar. Em 13 de março de 1964, foi realizado um comício de frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, patrocinado pelo Partido Comunista Brasileiro. Naquela ocasião, o presidente, anunciou um elenco de mensagens radicais a serem enviadas ao Congresso. Em torno do palanque, guardado por soldados do Exército, os participantes trazidos em trens gratuitos e ônibus especiais desde lá, já dão condição de graça. Aplaudia com bandeiras vermelhas e cartazes que circuncidavam. Apoiavam com bandeiras vermelhas e cartazes que ridicularizavam os, entre aspas, gorilas do Exército. Olha só. No dia 19 de março de 1964, uma das maiores demonstrações populares, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, percorreu as ruas de São Paulo. Maria Paula Caetano da Silva, uma das fundadoras da União Cívica Feminina, foi a principal organizadora da passeata. A marcha partiu em direção à Catedral da Sé, com cerca de 1 milhão de pessoas. A manifestação foi uma resposta da população civil ao restabelecimento da ordem e dos valores cívicos ameaçados. Estão vendo, pessoal, como é importante a participação da população? Abram aspas. A marcha foi uma reação à baderna que estava tomando conta do país. Não podíamos deixar as coisas continuarem do jeito que estavam, sob o risco de os comunistas tomarem o poder, dizia Maria Paula. Fecham aspas, Aqui essa informação está na folhauol.com.br, São Paulo. Falava-se abertamente que a partir de 1º de maio o Brasil estaria completamente comunizado. A crise econômica, marcada por inflação desenfreada, era favorável à situação revolucionária. Os meios de comunicação social, jornais, rádios, peças teatrais, músicas, etc., infiltrados por comunistas, conclamavam a subversão. Poucos dias mais tarde, em 25 de março, um grupo de marinheiros indisciplinados, sob a liderança de José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, em uma reunião do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, revoltou-se. Em 30 de março, o presidente da República compareceu ao Automóvel Clube do Brasil, a uma assembleia que reuniu 2.000 sargentos. Ouviu passivamente os discursos inflamados que atentavam com a hierarquia, contra a hierarquia e disciplina militar. Este Jango deve estar lá agora, sentado no colo do capeta. Os dias decisivos. A situação apontava para o caos. Tudo com a conivência de um presidente fraco, sem discernimento, ansioso por manter o poder, custasse o que custasse. Vamos lá. 3 de março de 1964. Estudantes impediram a aula inaugural do reitor da Universidade Federal da Bahia, Clemente Mariano. Dia 13 de março de 64, comício na Central do Brasil. Dia 19 de março de 64, Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. 25 de março de 1964, reunião dos marinheiros no Sindicato dos Metalúrgicos. Tá vendo? E no dia 26 de março de 64, Marighella, outro cretino, declara, abram aspas, o partido precisa se preparar, pois está em vias de assumir o poder, fecham aspas. 30 de março de 1964, encerra-se em Goiânia o 6º ciclo sobre marxismo, conduzido pelo comunista Jacob Groender e realizado pelo DCE, com apoio da reitoria da Universidade Federal. Jacob Groender estivera na União Soviética por 2 anos, voltando em 1957. 30 de março de 1964, a Assembleia dos Sargentos, na sede do Automóvel Clube do Rio de Janeiro, com a presença de
Goulart, que fez discurso de incitamento à indisciplina e 31 de março de 1964, né? 31 de março. O comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, graças a Deus, iniciou a movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. Apesar de algumas tentativas de resistência, o presidente João Goulart reconheceu a impossibilidade de oposição ao movimento militar que o destituiu. Em documento de autocrítica posterior à Revolução, intitulado, abre aspas, Esquema para Discussão, fecham aspas, editado ainda em 1964, o Partido Comunista confirma, abram aspas, incorremos em grave subestimação da força do inimigo e não estávamos preparados para enfrentar um golpe da direita, fecham aspas, abram aspas. Acreditávamos em uma vitória fácil através de um simples pronunciamento do dispositivo de Goulart, secundado pelo movimento das massas, fecham aspas. Aqui outra frase, abram aspas. Absolutizamos a possibilidade de um caminho pacífico e não nos preparamos para enfrentar o emprego da luta armada pela reação, fecham aspas. As condições, abram aspas, objetivas e subjetivas, fecham aspas, para a tomada do poder, sem nenhuma dúvida, estavam presentes. Bastava somente um fato, político ou não, para que as coisas precipitassem-se. Era tudo então questão de mais dia, menos dias. Um gigante, porém, acordou de seu sono e trouxe a reação de que a nação precisava. Com precisão cirúrgica e, por isso, sem derramamento de sangue, o exército brasileiro, com o apoio das forças co-irmãs, partiu ao encontro dos verdadeiros anseios do povo, livrando a nação das garras dos comunistas e impondo-lhes nova e acachapante derrota. Recordar os momentos da reação é trazer de volta emoções que passaram a ditar meus atos a partir daí. Tinha a mais nítida convicção de ter escolhido o lado certo, o do Brasil livre e soberano. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ligas camponesas. Os primeiros movimentos camponeses foram criados pelo PCB na década de 1940, com a finalidade de mobilizar as massas rurais. No estado de Pernambuco, as ligas camponesas surgiram como desdobramento de pequenas organizações de plantadores e floreiros, espécie de diaristas, dos grandes engenhos de açúcar da Zona da Mata. Em poucos anos, as ligas espalharam-se pelos estados vizinhos sob a liderança de Francisco Julião, deputado do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Desde o começo, obtiveram o apoio do Partido Comunista Brasileiro e de setores da Igreja Católica. Em pouco tempo, arregimentaram milhares de trabalhadores rurais. O crescimento de militantes e de núcleos em números expressivos estimulou suas lideranças a prosseguir na mobilização para uma reforma agrária radical, que atendesse a reivindicações camponesas em seu conjunto. Em 1957, Francisco Julião visitou a União Soviética. A partir de 1959, as ligas camponesas se expandiram também rapidamente em outros estados, como a Paraíba, Rio de Janeiro e Paraná, aumentando o impacto político do movimento. Até 1961, 25 núcleos foram instalados no estado de Pernambuco, principalmente na Zona da Mata. Nesse mesmo ano, Julião repetiu sua visita à União Soviética. De todos os núcleos das ligas, o mais importante, o mais expressivo e o de maior efetivo foi o de Sapé, na Paraíba. Esse núcleo congregaria 10 mil membros. Em 1960 e 61, as ligas organizaram comitês regionais em 10 estados e criaram o jornal A Liga, porta-voz do movimento, que circulava entre seus militantes. Também nesse ano, tentou criar um partido político chamado Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT. Movimento que atuou na luta armada no período pré- e pós-revolucionário de 1964.
No plano nacional, Francisco Julião reuniu em torno das ligas estudantes, idealistas, visionários e alguns intelectuais como Clodomir dos Santos Moraes, advogado, deputado, militante comunista e um dos organizadores de um malogrado movimento de guerrilha em Dianópolis, Goiás, em 1961. Ou melhor, 1962. A aproximação de Francisco Julião com Cuba foi notória, especialmente após a viagem que realizou acompanhando Jânio Quadros àquele país, em 1960. Seguido por muitos militantes, a partir daí tornou-se um entusiasta da Revolução Cubana e convenceu-se a adotar a guerrilha como forma de ação das ligas camponesas. É dessa época a iniciativa pioneira no Brasil de fundar em Recife o Comitê de Apoio à Revolução Cubana. Em 30 de abril de 1961, Jover Teles, dirigente do PCB, chegou a Havana e, após contatos com autoridades cubanas, encaminhou ao Comitê Central do PCB o documento intitulado, abre aspas, Relatório da Comissão Executiva sobre minhas atividades em Cuba, fecham aspas, do qual destaca o seguinte trecho. Abram aspas. Curso político-militar. Levantei a questão. Estão dispostos a fazer. Mandar nomes, biografia e aguardar a ordem do embarque. Fecham aspas. Nessa mesma época, Francisco Julião encontrava-se em Havana, tratando do apoio cubano à luta armada. Em maio, outra delegação vai a Havana participar das comemorações do aniversário do assalto ao quartel de Moncada, marco da caminhada vitoriosa da Revolução Cubana. A delegação era composta por 85 participantes, entre eles 13 militantes das ligas camponesas, que receberiam treinamento militar em Cuba. A relação com Cuba, o apoio ao treinamento militar e o cenário político brasileiro levaram o movimento ao seu período de maior radicalização e crescimento. Os camponeses pegaram em armas e marcharam contra engenhos apoiados por sindicatos, por grupos comunistas e por membros da Igreja Católica. Nessa época, os dirigentes que orientavam as ligas decidiram montar vários campos de treinamento militar. Abram aspas. No dia 4 de dezembro, o jornal O Estado de São Paulo noticiou a descoberta e desbaratamento de um campo de treinamento de guerrilha em Dianópolis, Goiás, em uma das 3 fazendas compradas pelo MRT de Julião. Tá bom? Ah, Jesus. A fusão das ligas camponesas com a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, UTAB, proposta pelos comunistas em 1961, não foi aceita por Francisco Julião, pois ele temia que o PCB passasse a controlá-las. A relação entre Julião e o PCB se deteriorou neste ano, depois do primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, em Belo Horizonte, quando a tese da reforma agrária radical das ligas derrotou as ideias mais moderadas da UTAB. Abram aspas. Reforma agrária na lei ou na marra, fecham aspas. Às vezes, acrescido de, abram aspas, com flores ou com sangue, fecham aspas. Era o lema do movimento que inspirou o MST de hoje. Em entrevista à revista Che, de Buenos Aires, concedida durante o Congresso, Julião declarou, abram aspas, nosso lema é a reforma ou revolução. Se negássemos a revolução, seríamos demagogos, carentes de autenticidade. Não teríamos o valor de defender nossos pontos de vista e nossa ideologia. Preconizamos uma reforma agrária radical e as massas brasileiras que adquirirem cada vez maior consciência da dura realidade levarão o país à nova convulsão social, a uma guerra civil e ao derramamento de sangue. Será a liquidação de um tipo de sociedade e a instauração de outro. Nós temos nos envolvido nesta luta com o fim de preparar as massas brasileiras para o advento de uma sociedade nova, na lei ou na marra. Fecham aspas.
Abram aspas novamente. Em novembro de 62, as Forças Armadas desarticularam vários campos de treinamento de guerrilheiros. No dia 27, a queda de um Boeing 707 da Varig, quando se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Lima, no Peru, proporcionou comprometedoras informações sobre o apoio de Cuba às ligas camponesas. Entre os passageiros estava o presidente do Banco Nacional de Cuba, em cujo poder foram encontrados relatórios de Carlos Franklin Paixão de Araújo, filho do advogado comunista Afrânio Araújo, o responsável pela compra de armas para as ligas camponesas. Fecham aspas. Carlos Franklin Paixão de Araújo, da VAR Palmares, participou ativamente dos movimentos subversivos contra a Revolução de 1964. Parte da entrevista de Alexina Crespo, mulher de Francisco Julião, Diário do Pernambuco, de 31/3 de 2004. Diário do Pernambuco. Como foi o treinamento que a senhora fez em Cuba? Aí ela responde. Alexina Crespo, né? Foi num campo de tiro ao alvo com armas metralhadoras. Tivemos aula também sobre curva de nível, que é para você aprender a tirar de morteiro. Você tem que colocar no chão e calcular a curva que a bala tem que fazer para atingir o alvo. Não era só gente das ligas, havia pessoas de outros países. Aí o diário pergunta, a senhora participou de alguns encontros com Fidel em que ele falou da luta armada no Brasil? Ela responde, eu conversava com ele, dizia o que nós estávamos pretendendo. Houve, inclusive, uma ocasião em que havia duas correntes nas ligas do pessoal favorável à luta armada. Uma queria dividir o Brasil assim, horizontalmente, faz o gesto com a mão mostrando, né? Entre o norte e sul. Outra queria dividir assim, verticalmente. Esta era a que o padre Alípio de Freitas, integrante das ligas, na época, vive hoje em Portugal, queria. A proposta dele era que assim seria tomar as fábricas, as montadoras de automóveis para fazer armas. Julião sempre disse que foi contra a luta armada, mas ele sabia das participações da senhora? Ela responde, sabia. Ele ficava, vamos dizer assim, na frente legal, institucional. Os discursos e nós ficávamos na parte clandestina, preparando as coisas, treinando os camponeses. Aí o jornal pergunta, os integrantes da liga chegaram a ter armas? Ela responde, chegamos. Inclusive, quando nós começamos a sentir que iria haver um golpe, nós fomos para o Rio, na granja de um amigo nosso, e enterramos as armas. Acho que elas ainda estão lá. Aí o diário pergunta, em que local foram enterradas? Aí ela responde, no quintal de uma granja. Eram muitas. Nós colocamos em papel impermeável no caixão. Estão lá enterradas. Tinha FAL, que é fuzil, metralhadora, revólver. Observação. O padre Alípio de Freitas realizou treinamento em Cuba. Membro da comissão militar da AP. Participou ativamente dos movimentos terroristas contra a Revolução de 1964. Inclusive do atentado ao aeroporto de Guararapes, em Recife. Ver atentado Guararapes. Não é tarefa de especialista traçar um paralelo entre as ligas camponesas e o atual movimento do Sem Terra. A começar pelo fato de que nem um nem outro desejava simplesmente a reforma agrária. O coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, esse capeta está até hoje atentando, né? Teve em Cuercavanaca, no México, uma série de encontros com Francisco Julião, no período de 1976 a 1978. Discutiram os erros e acertos das ligas camponesas, visando a futura orientação do MST, a futura criação do MST em 1984. Os estímulos são os mesmos. A preparação é similar, porém estamos no século XXI, em que as distâncias ficaram reduzidas drasticamente pelo toque mágico dos meios eletrônicos e pelo acompanhamento dos fatos em tempo real. Acrescente-se que o MST hoje conta com
o explícito apoio do Partido dos Trabalhadores, seu parceiro no Foro de São Paulo, e de parte expressiva da Igreja, além dos, entre aspas, mágicos recursos que recebe, e de que poucos conhecem a origem e o montante. Os métodos do MST estão aperfeiçoados pela experiência adquirida desde os tempos das ligas camponesas. Não é preciso ser especialista para aquilatar o risco que o Brasil corre pela ação cada vez mais ousada e radical do MST. A diferença fundamental entre as ligas camponesas e o MST é que as ligas jamais conseguiram que um presidente da República colocasse o seu boné na cabeça. Luiz Inácio da Silva, ai que horror, vestiu o boné do MST. Certo, pessoal? A onda esquerdista, 1955 até 1963. O início da década de 60, com a posse de Jango na presidência da República, caracterizou-se por galopante e varrida infiltração comunista no país, em todos os níveis da administração pública. Houve por parte do governo uma abertura grande política para a extrema esquerda, o que favoreceu vários movimentos subversivos. PCdoB. O princípio do fracionismo e o direito de tendência provocaram cisões e dissidências. Uma das principais organizações formadas depois das expulsões e dissidências do PCB em 1962 foi o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. No dia de 11 a 18 de fevereiro, realizou-se em São Paulo uma conferência nacional extraordinária, quando se fundou o PCdoB, que não aceitava a viabilidade pacífica para a tomada do poder. Elegeu-se um comitê central composto por João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Nicolau Daniele, Calil Chad, Lincoln Cordeiro Oeste, Ângelo Arroio, Elza Monerati e Walter Martins. Diógenes Arruda Câmara só aderiu ao PCdoB após a Contra-Revolução de 1964. Neste mesmo ano, uma delegação do PCdoB foi à China, recebendo de Mao Tse-tung, dirigente chinês, o conselho, abre aspas, guerrilha acima de tudo, fecham aspas. Teoricamente, o PCdoB, radicalizando, se alinhou inicialmente ao PC chinês e posteriormente ao Partido Comunista da Albânia. Sua linha de ação, luta armada, defendia ações decisivas e enérgicas. Pregava-se que, abram aspas, as classes dominantes voluntariamente não cederão suas posições e tornam inviável o caminho pacífico da revolução, fecham aspas. Segundo eles, abram aspas, a luta armada é o único caminho para dar o poder ao povo, fecham aspas. Ainda no governo Jango, um grupo de militantes foi enviado à China, onde recebeu treinamento na Escola Militar de Pequim. A revolução deveria ser desencadeada, simultânea e conjuntamente por camponeses, operários, estudantes, intelectuais, soldados, sargentos, oficiais, sacerdotes e outros segmentos do povo, para instalar um governo popular revolucionário. O PCdoB reeditou o jornal A Classe Operária, sob a responsabilidade de Maurício Grabois e Pedro Pomar. Ação Popular. Um grupo de esquerda na Igreja Católica, composto, entre outros, por Dom Helder Câmara, Dom Antônio Fragoso, os padres Francisco Lago, Alípio de Freitas e pelos jovens da esquerda católica, Juventude Operária Católica, JOC, Juventude Universitária Católica, JUC, e Juventude Estudantil Católica, JEC. Divergia na forma de ação. Os integrantes mais radicais desses grupos de jovens impedidos de exercer atividades políticas no seu meio se agruparam e se estruturaram dentro de novas concepções, despertados pelo ideal da
Revolução Brasileira. Organizavam um novo grupo, que contava com sua grande maioria com universitários, intelectuais e artistas. Em janeiro de 1962, em São Paulo, criou-se o Grupo de Ação Popular. Em junho desse mesmo ano, em Belo Horizonte, foi aprovado um documento que alterou o nome da organização para a Ação Popular, sendo eleita uma coordenação nacional. Desde o início, a Ação Popular teve também um ramo da linha protestante. Um dos seus líderes foi Paulo Stuart Wright, considerado desaparecido político, sempre caminhando para a esquerda, orientando-se pela linha chinesa e cada vez mais se aproximando do PCdoB. Tornou-se dia a dia mais radical. Em fevereiro de 1963 foi realizado o primeiro Congresso da Ação Popular, considerado oficialmente como o seu congresso de fundação. Seus principais fundadores, na maioria líderes estudantis, foram Herbert José de Souza, Betinho, Aldo Arantes, Luiz Alberto Gomes de Souza, Haroldo Borges Rodrigues Lima, Cosme Alves Neto, Duarte Pereira, Péricles Santos de Souza, Vinícius Caldeira Brandt, Jair de Sá e José Serra. Antes de 1964, já circulava o jornal Ação Popular, porta-voz das ideias revolucionárias do movimento. Todos teriam papel de destaque nos atos de subversão e violência no período pós-contra-revolução de 1964. Sobre Paulo Stuart Wright, seu irmão, pastor James Wright, enquanto vivo, atribuiu a mim seu desaparecimento. Uma de suas sobrinhas, Deborah Wright, escreveu o livro O Coronel Tem um Segredo, onde pede que eu informe o que aconteceu com ele. Gostaria que a família de Paulo Stuart Wright soubesse que ele jamais foi preso por uma equipe do DOI-CODE ou Segundo Exército, ou esteve sob minha guarda e responsabilidade. Aí aqui tem o outro partido, que é o PORT. Desde 1929, organizavam-se no Brasil grupos políticos reunindo marxistas e simpatizantes de Trotsky. O mais importante desses grupos foi o PORT, o Partido Socialista Revolucionário, PSR, vinculado à Quarta Internacional Trotskista. Dissolveu-se em 1952. Em 1953, para assumir seu lugar, foi fundado o Partido Operário Revolucionário Trotskista, PORT, formado por um grupo de estudantes e jovens intelectuais. Em fevereiro de 1963, o PORT realizou em São Paulo um congresso nacional com delegados procedentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. Pregava a revolução permanente, procurava criar o caos político, econômico e militar, a fim de levar o país a greves gerais, oportunidade em que tomariam o poder. Na década de 60, o PORT começou a ter expressão. Tinha um número de militantes reduzido, mas atuava em São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Envolveu-se ativamente com ligas camponesas em pleno governo Goulart. O POLOP, Política Operária. Em 1960, o núcleo leninista do Rio de Janeiro, que representa da esquerda marxista independente, e publicava a revista Movimento Socialista, juntando-se a dissidentes do Partido Socialista Brasileiro, PSB, elaborou um documento propondo a criação de, abre aspas, um partido revolucionário de classe operária, e apresentou um projeto de estatuto. Isto 4 anos antes da Contra-Revolução. A proposta do grupo do Rio de Janeiro juntava-se à Liga Socialista de São Paulo, membros da Mocidade Trabalhista de Minas Gerais, elementos da Bahia, de Goiás, de Brasília, de Pernambuco e do Paraná. Numa verdadeira mistura ideológica, independentes e dissidentes trotskistas do PCB, reuniram-se no interior de São Paulo, em fevereiro de 1961, e realizaram o Congresso da Fundação da Organização Revolucionária Marxista, a Política Operária,
ORMPO, mais conhecida como POLOP. Seus principais ideólogos eram Érico Kisaski, Éder Simeão Sader, Rui Mauro de Araújo Marini e Teotônio dos Santos. Seus militantes já agiam muito antes de 1964. A POLOP defendia o caráter da Revolução Brasileira como sendo, abre aspas, socialista, fecham aspas, a burguesia e o proletariado. Não, socialista, né? Enquanto o PCB propunha a constituição de uma frente única, empregando a burguesia e o proletariado. Essa organização lutava pela formação de uma, abre aspas, frente dos trabalhadores da cidade e do campo, excluindo a burguesia. Visualizava também a criação de um grande partido revolucionário a partir de uma, abre aspas, frente da